Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Emerson, eu sou desenhista e ilustrador e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre 50 termos de design explicados simplesmente para não designers. Certo pessoal? Desde já peço para que vocês apoiem o canal aí, inscrevam-se, curtam, compartilhem, divulguem aí aos interessados em aprender a desenhar e aprender design aí no caso, que eu gosto muito de falar sobre isso, né? Então divulguem os interessados aí, né? Chame os inscritos. Certo, pessoal? Que isso aqui vai ser um aulão, né? Isso aqui é muito importante, principalmente para quem está aprendendo a mexer no Canva, né? Quem está aprendendo aí a mexer no básico do design. E eu gosto muito de falar sobre, eu acho importante falar sobre isso, né? Explicar, né? Os termos, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, é importante falar sobre isso, certo, pessoal? Então, às vezes, ser lançado no mundo do design gráfico pode parecer como aprender um novo idioma, né? Vamos dar uma olhada em 50 palavras de design comumente usadas, certo? Kerning, tracking, cores quentes, cores frias, CMYK, RGB, OMG. Existem muitos termos técnicos espalhados e podem ficar confusos na melhor das hipóteses. Mas, se você estiver confuso, não tenha medo, estamos aqui para ajudar. Portanto, se você é um novo designer, está apenas um pouco curioso ou está simplesmente tentando decifrar os e-mails de seu designer, sente-se e relaxe enquanto detalhamos alguns termos comuns para você. Certo, pessoal? Então, assim como o design tem termos, o desenho tem termos, né? Então, nós vamos ver aqui sobre isso, certo? Primeiro, tipografia. O arranjo artístico do tipo de forma legível e visualmente atraente. A tipografia geralmente diz respeito ao design e ao uso de vários tipos de letra de uma maneira que ajude a comunicar melhor as ideias visualmente. Né? Então aqui nós temos mais exemplos, vocês podem ver lá, se vocês quiserem ver mais aqui, eu trago lá no meu blog, vocês podem ver também, certo? Então tipografia é isso, pessoal, que caracteriza aqui o texto, certo? Segundo, texto do corpo. A parte principal do texto em seu design e publicação, o conteúdo escrito do site, o conteúdo do livro, mesmo esse tipo que você está lendo agora. É todo o corpo, né, da cópia, né, do texto, quer dizer. O texto refere-se a tudo isso, seja um texto ali de um livro, ou aqui mesmo, no caso do site, né? Qualquer coisa, isso refere ao texto, certo? Terceiro, tipo de exibição. Tipo que é projetado com o objetivo de chamar a atenção. Pense em títulos de filmes de pôsteres, títulos de artigos de revistas, manchetes, jornais, etc. Também chamados de letra garrafal, né? Vocês devem ter ouvido esse termo, né? Então aqui nós temos aqui essa fonte aqui, vocês vão saber que é fonte sem serifo, certo? Quarto, hierarquia. O arranjo visual dos elementos de design de uma maneira que signifique importância. Por exemplo, você pode criar um título grande e em negrito para garantir que atrai a atenção de uma legenda de imagem pequena e levemente colorida. Então vocês estão vendo aqui, ó, do lado aqui, certo? Explicando aqui, ó, nível 1, cabeçalho, certo? Nível 2, subcabeçalho. E nível 3, corpo do texto. Né? Aqui dá... Então vocês estão vendo que tem uma hierarquia, certo? Primeiro é o texto sempre maior, a manchete. Alguns, no caso, em páginas, são chamados de headlines, né? Que é o texto maior, chama atenção, e um subtexto embaixo. Sempre assim, seguindo uma hierarquia, certo? Porque todo design precisa de 3 níveis de hierarquia tipográfica. Então vocês estão vendo que esse aqui é o básico, certo? Pessoal, lembrando que se vocês querem, esse aqui vai estar no blog, tá? Se vocês quiserem isso aqui em PDF também, eu envio, é só vocês pedirem aqui, tá bom? Nos comentários, tá bom? Quinto, kerning. O ajuste de espaço entre 2 caracteres em seu tipo. O kerning é o termo de design comum e geralmente visa alcançar um equilíbrio de espaço mais proporcional e agradável entre cada caractere. Então, aqui vocês estão vendo, ó, sem o kerning, tá? Sem o kerning, né? E com kerning, certo? Então vocês estão vendo que aqui está um pouco mais afastado, aqui está um pouco mais próximo, certo? Aqui, ó, as letras aqui do wave, né? O ajuste entre 2 caracteres, então às vezes vai afastado, vai mais, né? Liderando, né? Sexto, liderando, ou se pronuncia-se leading, né? Levando, isso se refere ao espaço entre as linhas das letras do tipo, né? A gente pode falar entre linhas, né?
Uma entrelinha excessiva apertada pode causar tensão e sobreposição, tornando o conteúdo ilegível. E uma entrelinha muito frouxa pode igualmente fazer com que o tipo pareça desconexo. Então, geralmente, tentamos encontrar um bom equilíbrio entre os dois. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, aqui nesse primeiro caso, uma entrelinha afastada e aqui uma entrelinha muito apertada. Tudo depende da estética. Certo, pessoal? Rastreamento ou tracking, né? O rastreamento diz respeito ao espaço entre as letras. Quando rastreamos corpos de texto, estamos ajustando o espaço entre cada letra de uma palavra para alterar a densidade ou a aparência de um grande bloco de tipografia, ou seja, a cópia do corpo, certo? O rastreamento não deve ser, ou tracking, não deve ser confundido com kerning, que diz respeito ao ajuste de espaço entre pares individuais de letras. Então, aqui vocês estão vendo um tracking mais afastado e um tracking mais apertado, certo? Oitavo, altura X, altura média das letras maiúsculas, né? A altura X recebe esse nome porque esse valor geralmente é exemplificado observando a altura da letra em qualquer tipo, letra X, em qualquer tipo de letra. Então, vocês podem ver aqui, ó, a altura X aqui é da letra das letras minúsculas, né? Aqui, ó. Então vocês podem ver que essa é que bate aqui, ó, nas linhas aqui, certo? Nono, ascendente. A parte de uma letra minúscula que se estende acima da altura X. Olha lá, vocês estão vendo que o X aqui estava aqui, a altura X, aqui está em cima. Alguns exemplos comuns disso são a letra B, D, F, etc. Tá? Então vocês olhem que interessante aqui, ó. Certo? Ascendente é essa parte laranja que fica aqui, ó. Décimo, descendentes, tá? Um minuto. A parte de uma letra minúscula que se estende abaixo da altura X. Olha só que interessante. Alguns exemplos comuns disso são G, J, P, etc. Tá? Essas aqui, ó. 11. Pessoal, até agora vocês estão vendo isso aqui interessa mais para tipografia, né, texto e tal, mas vocês vão chegar aqui no desenho, tá bom? No design também. 11. Órfãos e viúvas. Esse termo de design refere-se a palavras ou linhas curtas que aparecem sozinhas na parte superior ou inferior de uma coluna de tipo. É sempre uma boa e fácil ideia verificar sua cópia do corpo antes de terminar e removê-los manualmente quando eles aparecerem, tá? Então, aqui vocês estão vendo aqui que o T aqui ficou sobrando aqui e o outro lá em cima na linha. É muito estranho, né? Não pode ser assim. É bom que fique tudo bloco, né, bloco? 12. Tipo de letra com serifa. Olha só, aqui nós estamos entrando. O que é letra serifada? O que é letra com serifa? Um tipo de letra com pequenos traços decorativos, chamados serifas, encontrados no final das linhas horizontais e verticais. Tipo de letra com serifa tendem a parecer profissionais, autoritários e tradicionais na aparência. Olha só, então vocês podem ver aqui na pontinha das letras, essa extensãozinha aqui é a serifa, tá bom? 13. Tipo de letra sem serifa, ou sans serif, né? Sem serifa. Um tipo de letra são os pequenos traços serifados decorativos. Sem serifas tendem a parecer mais modernas, elegantes e limpas do que suas contrapartes serifadas, né? Vocês podem ver aqui, ó. Não tem essas perninhas aqui na ponta, tá vendo? São lisas, certo? 14. Tipo de letra do script. Um tipo de letra que imita a caligrafia cursiva, né? Então já tem esse estilo mais manuscrito. Fontes manuscritas tendem a parecer elegantes, pessoais e ou mais casuais, dependendo de como são embelezadas, certo? 15. Tipo de letra com serifa plana. Um tipo de letra com serifas mais espessas em blocos, muito comumente usado em manchetes ou headlines, cabeçalho, e títulos, mas raramente no texto do corpo. As serifas slab tendem a parecer mais robustas, fortes e ousadas. Vocês podem ver aqui, ó, o exemplo, tá bom? 16. Legibilidade. A medida de quão útil é distinguir uma letra da outra. A legibilidade tem muito a ver com a escolha do tipo de letra que você usa. Ou seja, tipos de letra com serifa ou sem serifa mais simples geralmente são melhores para ter cópias, né, de corpo menor. Então vocês podem ver aqui uma mais legível, né, um texto mais legível, e o outro aqui
menos legível, tá? Então você fica muito confuso se ler um texto grande desse jeito aqui. Fica melhor para texto curto até a mensagem, mas texto grande nem tantas vezes. 17. Alinhamento. O alinhamento de elementos para alcançar equilíbrio, ordem e o layout mais lógico. Existem também 4 tipos comuns de alinhamento tipográfico: centralizado, esquerdo, direito e justificado, cada um com seu próprio tempo e local de aplicação. Vocês podem ver aqui esse primeiro exemplo: texto alinhado à esquerda, texto alinhado à direita, centralizado e justificado. Tá bom? Citação. Quando vocês querem fazer uma citação, uma pequena citação ou trecho extraído do texto principal e usado como elemento visual para ajudar a destacar ideias importantes e atrair interesse para a peça. As aspas são muito comuns no design de revistas. Então vocês podem ver aqui as aspas, né, que você quer destacar uma citação ali do texto, certo? Paleta. Agora entramos na paleta de cor. Olha, a seleção de cores que você escolhe para usar no seu design. Né? Então aqui eu falo sobre isso. Se vocês querem que eu fale mais sobre isso, deixa aqui. Falo sobre essa questão de paleta de cores, tá bom? Olha só que interessante, pessoal. Então vocês podem ver que cada cor tem um código aqui, né, chamado esse jogo da velha aqui, né, o sustenido, né, do sinal aqui, que é o código hexadecimal da cor, tá? Cachemir, azul francês, branco. Então tudo isso é para poder a paleta. Certo? 20. Monocromático. O que são cores monocromáticas? Né? Uma cor monocromática. Um esquema de cores construído com apenas uma cor, incluindo os tons mais claros e mais escuros dessa cor. Então vocês podem ver aqui um esquema de cor monocromático, tá? A partir do azul aqui, ó, tá? Tudo similar, né? Certo? O que são cores análogas? Análoga, né? Um esquema de cores construído a partir de 3 cores próximas uma da outra na roda de cores. Olha lá, vocês podem ver que estão análogas. Isso aqui é o esquema de cor, isso aqui são análogas. Complementar. Um esquema de cores construído a partir de 2 cores opostas na roda de cores. Então aqui vocês estão vendo que são complementares, cores complementares aqui, ó, né? Ou seja, isso aqui. Ó. O triádico, um esquema de cores construído a partir de 3 cores igualmente espaçadas ao redor da roda de cores. Olha só que interessante, pessoal. Esse é o esquema triádico, certo? Semic. O semic, ou cian, magenta, yellow, kale, né, black, né, ou azul, vermelho, magenta, amarelo, preto, é um modelo de cor usado para fins de impressão, certo? Ou seja, pessoal, não é usado na tela, né, na web. Semic é uma cor subtrativa, isso significa que começamos com branco e terminamos com preto. Assim, conforme adicionamos mais cor, o resultado fica mais escuro. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Vocês podem ver aqui no documento LCI, certo? O que é RGB? RGB, ou Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul, é um modelo de cor usado para propósito na tela. O RGB é uma cor aditiva, o que significa que, ao misturar cores, começamos com preto e terminamos com branco à medida que mais cores são adicionadas. Então aqui vocês podem ver, certo, pessoal? Pantone, o PMS, né? O Pantone Matching System é um sistema padronizado de cores para impressão. Cada tom Pantone é numerado, tornando muito mais fácil para as pessoas fazerem referência e identificar tons exatos de cor, certo? Vocês podem ver aqui. Cores quentes. Cores que fazem você pensar em calor, né? Quente, né? Com vermelhos, amarelos, laranjas, etc. Essas cores tendem a parecer mais aconchegantes, amigáveis e alegres. Você pode adicionar tons mais quentes a uma imagem ou fotografia, aumentando os tons de laranja em sua imagem. Tá? Então vocês podem ver aqui o destaque dessas cores aqui, certo? Cores frias. Cores que remetem a temperaturas mais frias, como azuis, verdes, violetas, etc. Essas cores tendem a criar uma atmosfera calma e relaxante. Você pode adicionar tons mais frios a uma imagem ou fotografia, aumentando os tons de azul em sua imagem. Tá? Certo, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, tudo aqui. Teoria das cores. O estudo de como as cores fazem as pessoas sentirem e reagirem. Certas cores tendem a evocar certas emoções e sentimentos subconscientes nas pessoas. Por exemplo, tendemos a associar o azul com confiança e confiabilidade.
Por isso que tantas empresas corporativas têm logotipos e marcas azuis, certo? Então, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, psicologia das cores, teoria, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, ó, verde, azul, certo? Gradiente. Uma mudança gradual na cor de um tom para o outro. Dois tipos comuns de gradiente são o gradiente linear, em que cada cor fica em lados opostos do quadro, e um gradiente radial, em que uma cor fica no meio e outra na borda. Então, esse aqui é o gradiente radial, esse aqui é o gradiente linear, porque está indo aqui de um ponto ao outro. Certo, pessoal? Opacidade. O grau de transparência que um elemento possui. Quanto menor a opacidade, mais transparente é um elemento. Então, vocês podem ver aqui 100% e o último aqui com 10%. Certo? Resolução. A quantidade de detalhes que uma imagem possui. De um modo geral, quanto maior a resolução, melhor as imagens aparecem e mais detalhes são renderizados. Considerando que imagens ou gráficos de resolução mais baixa tendem a aparecer borrados, pixelados ou turvos. Então vocês podem ver aqui do lado aqui escrito com alta resolução e uma imagem aqui de baixa resolução. Certo? Contraste. O grau de diferença entre dois elementos justapostos. Alguns outros tipos comuns de contraste são escuro versus claro, grosso versus fino, áspero versus liso, etc. Então vocês podem ver um alto contraste aqui, tá bom? Preto e branco, e o outro aqui com menos contraste, tá bom? Saturação. O grau de intensidade e vivacidade de uma cor. Por exemplo, uma cor de baixa saturação pode parecer pálida e desbotada, enquanto uma cor mais saturada pode parecer mais vibrante e colorida. Certo? Olha só que interessante, pessoal. Uma alta saturação aqui. Banco de imagens. Uma fotografia tirada profissionalmente disponível online para licenciamento. As fotos de estoque geralmente são usadas em vez de contratar um fotógrafo ou se um designer não puder acessar as imagens de que precisa em seu próprio inventário de fotografias. Tá bom? Então tem vários, tem alguns aí. Regra dos terços. A regra dos terços é uma teoria de que se você dividir uma imagem por duas linhas verticais e duas horizontais, as áreas onde suas linhas se cruzam se tornarão pontos focais de seu design. Então aqui, ó, vocês colocam o objeto nessas linhas aqui de atenção, certo? Olha só que interessante, pessoal, ficou bem equilibrado, certo? Marca. Logo, né? Marca. Uma coleção de conceitos, o branding, né? Ideias e emoções que capsulam os valores e a ética de sua empresa. Uma marca é uma mistura de todos os detalhes conceituais que compõem a empresa, desde o conteúdo que a marca promove, a maneira como os funcionários falam, as palavras usadas, os valores defendidos, etc. Então aqui vocês têm a Apple, aqui, ó, orgulhoso, legal, revolucionário, melhor, né? Belo, rápido, leve. Walt Disney, lembra criatividade, mágica, imaginação, fantasia, amor, celebração, sonhos, reino, sorriso. Tudo que é ligado, tá bom, pessoal? Aquilo que a marca é. 12 estratégias simples que todas as marcas memoráveis usam para deixar uma impressão duradoura. Identidade da marca. A visualização de sua marca, de forma que represente os valores, conteúdo e ética da empresa. Isso pode incluir coisas como logotipo, cartões de visita, papéis timbrados, uniformes, design de embalagens, etc. Tá certo? Tudo que faz parte da identidade visual da marca. Logotipo, né? Um tipo de logotipo onde o nome da empresa é projetado de forma visual. Pense em marcas como a Google, a IKEA, Disney, etc. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante aqui, certo? Marca. Um tipo de design de logotipo é que o símbolo é usado no lugar do nome da empresa, ou seja, o logotipo da Apple. Marcas são comumente acompanhadas por um logotipo, mas nem sempre. Então vocês podem ver que alguns são só escritos, outros só símbolos. Esboço em miniatura. Não é o tipo de miniatura na sua mão, né? Esboço em miniatura são esboços de conceitos ou soluções de design em potencial. Esses esboços são usados para visualizar e desenvolver várias ideias e conceitos à mão antes de passar para a tela. Então tudo começa aqui, certo? No esboço, tá? Grade. Uma estrutura composta de colunas e linhas uniformemente divididas e cruzadas. As grades ajudam os designers a alinhar e organizar os elementos de maneira mais rápida, organizada e consistente. Tá? Então tudo obedece aqui a um alinhamento, a uma ordem bonita. Certo, pessoal? Escala.
a mudança de tamanho de um objeto, mantendo sua forma e proporções intactas. A escala grande pode criar drama e a escala menor pode criar detalhes finos. Então vocês podem ver aqui um exemplo, olha, certo? Textura. Quando se trata de design, a textura pode se referir à superfície tátil real de um design ou o tato visual do seu design. Ao colocar imagens e textos gráficos texturizados em camadas sobre o seu design, muitas vezes você pode criar uma aparência visual de tato que espelha a textura real. Tá? Então vocês podem colocar aqui textura de papel, de rocha, muita coisa. Né? Espaço em branco, também chamado de espaço negativo. O espaço em branco refere-se às áreas de design que não são preenchidas com conteúdo. O espaço em branco é um elemento de design importante, pois ajuda a deixar o design respirar, ajuda a evitar designs excessivamente complicados e mantém os designs com aparência limpa. Tá? Então, aqui está um exemplo, aqui, certo? Margens. O espaço ao redor da borda de uma página. Ao aumentar ou diminuir o tamanho das margens da sua página, você pode criar um design mais calmo e mais tenso, respectivamente. O exemplo abaixo tem margens maiores e mais abertas, certo? Então, tudo depende aqui do seu design, certo? Corte. O processo de cortar áreas de seu design impresso em várias formas para criar efeitos únicos. Die cuts, né? São criados após a impressão e são classificados como um processo de acabamento. Então, vocês podem ver aqui, né, que muitos cartões utilizam isso aqui em embalagem, certo? Estampagem de folha. A aplicação de folha de alumínio por impressão de calor a certas partes de um design para dar a elas um acabamento metálico brilhante, certo? Olha só. Então, tipografia, que é o processo de usar placas de metal para pressionar um desenho na superfície do papel para criar recortes tridimensionais, certo? Assim. E o Lorem Ipsum, também conhecido como cópia fictícia. Lorem Ipsum é um texto de preenchimento genérico usado quando o texto real não está disponível. É usado como texto de espaço reservado para demonstrar como o design ficará depois que a cópia do texto real for incluída. Então aqui vocês podem ver o exemplo aqui. Bom, pessoal? Bem, aí está uma pequena dose de alguns dos termos mais comuns que você pode encontrar ao trabalhar com ou como designer gráfico. Seja você um designer ou não, lembre-se de que, embora a terminologia seja importante, ela não é o princípio e fim de tudo. As definições mudam e se adaptam a diferentes circunstâncias, então fique de olho em novos conceitos e ideias, mantenha a mente aberta e faça perguntas. Nunca é uma vergonha pedir a outras pessoas que ajudem a esclarecer qualquer conceito específico do qual você não tenha certeza. Ou seja, se tudo mais falhar, procure no Google o quanto quiser. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre isso, o que vocês querem mais sobre design gráfico, desenho, tá? Deixa aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.